Tribo urbana, expressão que o sociólogo francês Michel Maffesoli passou a utilizar em seus artigos a partir de 1985. 3 anos depois, o assunto ganhou consistência após o lançamento do seu livro, O Tempo das Tribos. Mas afinal, o que são realmente as tribos? Então, tribo é um nome que alguns sociólogos usam hoje para caracterizar as novas comunidades juvenis que nasceram no meio dessa sociedade contemporânea complexa, né? De relações conturbadas, enfim. Então a tribo seria o resgate, principalmente juvenil, em torno de valores que essa sociedade não poderia oferecer. Valores esses que se resumem em proximidade, valores de todos eles ligados basicamente ao sentimentalismo, às relações de afetividade. Elas chocam, surpreendem e impressionam. As tribos são de extrema importância no contexto social. Elas trazem discussões e implicam em uma série de opiniões, que vão do estilo à ideologia, envolvendo o meio em que vivem. Eles olham pra mim e acabam estereotipando, né? Tipo, o maluco só gosta de rock e tal, ele deve ser meio doidão, assim, pá. Acabam fazendo um julgamento errado às vezes, né? Eles não gostam de rótulos, preferem escolher suas identidades. Assim, algumas características acabam unindo essas pessoas pelo gosto, estilo ou forma de pensar. Os jovens recorrem às tribos para compartilhar o que interessa. Elas têm essa característica juvenil justamente por isso, porque o jovem ele vive um momento, inclusive hormonal, de transformação. E essa transformação necessariamente passa por um embate, né? Que vai, claro, de uma certa maneira revolucionar ou querer revolucionar tudo que está à sua volta. E as tribos, então, elas forjam essa nova busca. Que ela seja uma identidade permanente, isso é um tanto quanto impreciso, porque a gente pode analisar, por exemplo, até que ponto o indivíduo ele continua sendo emo, para citar, né? Até quantos anos, enfim. E então elas vivem um momento muito peculiar da juventude. Tatuados, com piercing, cabelo colorido ou roupas pretas. Não importa, este é o estilo deles. Não me vejo sem os piercings, eu não me sinto legal sem os piercings. Eu expus do meu lado, eu falei, não, eu gosto disso, eu quero isso pra mim. Por terem características diferentes do que se considera comum, alguns deles sofrem com o olhar da sociedade. Não é porque eu me visto assim, você precisa ser preconceituoso contra mim. Porque eu curto de algo que você não entende. Para muitos, a sociedade não consegue, na maior parte das vezes, enxergar estes movimentos como uma manifestação cultural. As pessoas geralmente não gostam, elas acham estranho, ainda mais uma pessoa de 18 anos que se veste, se fantasia. Uma coisa é certa, todos carregam um desejo em comum. Porque assim, eu acho que cada um tem que expressar seu estilo ou gosto da melhor maneira possível. Então, eu acho que cada um deveria respeitar. A tribo é uma representação daquele que deseja viver o seu próprio estilo e se vê excluído de algumas partes da sociedade. Daquelas partes que às vezes não podem saber o significado da liberdade de escolha. A gente passa a entender melhor a vida. Quando encontra o verdadeiro amor, cada escolha uma renúncia se é a vida. Choquei a sociedade.